A hora de receber os nossos convidados de hoje. Pessoal, o Alessandro, ele ministra palestras e oficinas de workshops a respeito da comunicação não violenta. Ô Alessandro, a comunicação não violenta é uma metodologia? Isso, Cris, é uma metodologia ligada a um processo. Antes de começar a te falar um pouquinho, só agradecer a oportunidade a você, ao seu público, o pessoal de apoio, por essa oportunidade de estar falando sobre esse assunto que eu entendo que é um assunto importante para todos que te acompanham e que acompanham o programa. Então, sim, é uma metodologia criada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, e ele desenvolveu essa metodologia inspirado no movimento de não violência criado por Gandhi. E ele criou o método da gente poder se comunicar desenvolvendo a empatia. E aí existem 4 passos, por isso é uma metodologia. E por que eu digo que é um processo, não só uma metodologia, né? Porque não vale a pena, não é uma técnica onde eu vou seguir os 4 passos e está tudo ok. É algo que eu vou desenvolvendo para poder ganhar empatia e fazer uma comunicação mais próxima, mais acolhedora. Então por isso que eu digo que é uma metodologia ligada a um processo. E aí esses 4 passos quais são, né? O primeiro deles é observar o fato da forma que ele é, sem julgar. E aí eu digo sempre assim, quando eu penso em observar fatos sem julgar, eu me lembro de um curso que eu fiz onde a palestrante falou assim, peixes nadam e humanos julgam. E aí como que a gente vai conseguir observar um fato sem julgar, né? É claro que o julgamento faz parte do nosso processo, até para a gente tomar algumas decisões. Sim. Mas no caso da comunicação, se eu quero me aproximar de você, eu vou olhar o fato, olhar exatamente o que está acontecendo, sem buscar colocar valor de certo, errado, de bom ou ruim. Então isso que é observar sem julgar, buscar se isentar desse julgamento. Em seguida, o segundo passo é identificar o que eu sinto diante daquele fato, o que eu necessito relacionado a esse sentimento. E o último passo é observar o que o outro sente em relação àquele passo e o que ele necessita. Então, resumidamente, é esse o processo e é esse o método ligado à comunicação não violenta. Tá, deixa eu só ver se eu entendi. Normalmente, eu falo muito sobre se colocar no lugar do outro, sobre a tal da empatia, né, que é uma palavra muito bonita, mas colocar em prática é um pouquinho mais complicado, né? Eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade. Mas assim, a comunicação não violenta tem alguma coisa a ver com isso, de a gente se colocar no lugar do outro? Sim, a comunicação não violenta nos dá recurso para que a gente desenvolva a empatia. E é interessante porque algumas pessoas já nascem com esse dom, ou melhor, não diria dom, essa habilidade de ser empático. É natural, faz parte da pessoa. Mas tem um outro psicólogo que inclusive foi professor do Marshall Rosenberg, chamado Carl Rogers, que ele desenvolveu e escreveu um livro dizendo que a empatia é algo que eu posso desenvolver, é uma habilidade que eu posso aprender e praticar. Então, o que o Marshall fez com base nesse estudo do Carl Rogers? Ele esquematizou um processo que me permite, por isso que é um processo, desenvolver a empatia. E aí, quando a gente pensa, o que é empatia, né? Muita gente confunde empatia com simpatia. Recentemente eu publiquei nas minhas redes sociais eu não sei se você viu isso, o embaixador sul-coreano que teve no Brasil cantando uma música do Raça Negra, já viu esse vídeo? Não vi. É muito interessante, porque ele está cantando a música em português, com toda aquela ginga brasileira. E aí eu pergunto nas redes, o embaixador está sendo simpático ou empático? E na minha percepção ele está sendo os dois. Por que ele está sendo simpático? Porque quando a gente olha para ele, a gente se sente alegre, dá risada. Então ele desperta na gente um sentimento, ou seja, a simpatia. E por que ele está sendo empático? Porque o cargo de embaixador, ele requer um protocolo. E ele foge desse protocolo, mas mais do que fugir desse protocolo, ele age como se fosse um brasileiro. Então ele compreende o jeito de ser do brasileiro. Então quando você fala se colocar no lugar do outro, o que esse embaixador fez? Ele veio para o Brasil e se colocou como se ele fosse brasileiro. Então ele foi empático. Essa é o que eu vejo de diferença entre a simpatia e a empatia. Tá, e para eu me colocar no lugar do outro, eu acho que primeiro eu tenho que olhar para mim. É isso? Sim. Primeiro ponto é esse. Por isso que no processo da comunicação não violenta eu preciso identificar em mim quais são os sentimentos que estão surgindo e quais necessidades, porque sempre um sentimento está ligado a alguma necessidade, sabe, Cris? Muitas vezes eu estou sentindo tristeza e, na verdade, o que é essa tristeza? Talvez seja a minha vontade de diversão, de lazer,
Muitas vezes eu estou sentindo raiva, e o que é essa raiva? Pode ser algo que eu gravei na minha memória da minha infância e uma situação me causa raiva, e talvez a minha necessidade seja de paz. Então, sempre um sentimento está associado a uma necessidade. E, de fato, para que eu possa ser empático, eu tenho que olhar para mim e conhecer quais são os meus sentimentos. Quando eu comecei a estudar, eu descobri que eu era analfabeto nesse assunto. Eu tinha dificuldade de identificar meus sentimentos. Que é interessante porque, na maioria das vezes, a gente fala assim, ou a gente está triste ou a gente está alegre, né? Mas existem inúmeros sentimentos. E a comunicação não violenta, eu aprender o processo, me ajudou a olhar para mim e saber, de fato, quando é que eu estou com raiva, quando é que eu estou triste, quando é que eu estou alegre, quando é que eu estou feliz. Então, dá para a gente ir identificando. E a partir dessa identificação, a gente começa a entender também como é que o outro está. E se tem uma coisa que nos conecta enquanto seres humanos, são os sentimentos. E a Cris sabe o que é tristeza, independente do que cause tristeza nela, e o Alessandro sabe o que é tristeza, independente do que cause tristeza em mim. Então, quando eu lhe vejo triste, eu posso não saber o que motivou essa tristeza, mas eu sei o que é tristeza porque eu também já senti. Isso nos conecta. Então, por isso a comunicação não violenta nos ajuda, quando eu identifico o sentimento, a me conectar genuinamente com a outra pessoa. Quando eu vou nesse passo, né, de identificar meus sentimentos e identificar os sentimentos do outro. Mas isso é uma coisa difícil, né, Sandro? Então, Cris, é muito bom você me perguntar isso, porque eu diria que é um processo simples. Quando a gente fala sobre esse espaço, é um processo simples. Simples no sentido de se colocar em prática. No entanto, nós precisamos estar disponível a executá-lo. E aí eu vou te dar um outro exemplo, quando você me fala que é difícil, né? Eu não entendo nada de cavalos, mas eu sei que agora estão utilizando uma forma de domar cavalos que utiliza o princípio da comunicação não violenta. Chama doma racional. Antigamente, como é que se domava cavalos? Eles eram colocados em uma forma intensa de castigos físicos para que ele fosse se reprimindo em relação àquele comportamento selvagem e fosse se amansando. Hoje é o contrário. O domador ele se aproxima do cavalo, trazendo para ele confiança. Então, no primeiro momento, o animal vai se arredio e vai se afastar. E o domador vai ganhando a confiança, se aproximando, gerando sentimento com o animal, e o animal é domado. Então, se eu paro para pensar que um animal irracional como um cavalo, ele consegue desenvolver esse processo de conexão com o humano através da comunicação não violenta, como que seria difícil para a gente que tem raciocínio, né, Cris? Então, assim, eu entendo que a dificuldade está muitas vezes nos meus bloqueios de identificar meus sentimentos. Mas é que às vezes, assim, ó, Alessandro, eu falo muito nisso da gente aprender a se colocar no lugar do outro, mas às vezes o meu sentimento, a minha tristeza não necessariamente é a tua. Uhum. Né? Então, assim, de repente, tem coisas que podem me deixar triste e não te deixar, ou vice-versa. Okay. Então, assim, para eu conseguir me colocar no teu lugar, eu tenho que entender primeiro a tua tristeza. E muitas vezes, muita gente diz assim, meu Deus, né, isso é besteira, tá triste por isso. Mas, assim, eu tenho que respeitar também. Né? Eu acho que vai além até do entendimento, vai para o respeito, né? A gente tem que respeitar a individualidade do outro. Né? Não necessariamente tu precisa pensar igual a mim, sentir igual a mim, né? E a gente tem que respeitar essa individualidade. Faz muito sentido o que você está dizendo e de fato, quando eu paro para observar o que você está colocando sobre essa visão que eu entendo que é uma visão comum de que a empatia é eu me colocar no lugar do outro, e dentro desse aspecto que você está me trazendo, realmente é muito difícil. Porque a Cris tem um histórico de vida, ela teve um pai, uma mãe e uma família que fez com que ela chegasse hoje no que ela é, e o Alessandro também. E nós, por exemplo, eu sou nordestino, nasci em Salvador, então culturalmente já é diferente, além de todo o meu contexto familiar. Então, de fato, para você, por exemplo, conseguir se colocar no meu lugar é algo realmente difícil. E aí, nesse sentido, existe uma dificuldade. Eu, particularmente, percebo a empatia como algo um pouco além desse pensamento de me colocar no lugar do outro. Eu penso que a empatia é quando eu consigo identificar o que o outro está sentindo, independente de eu me colocar no lugar dele, né? Que é aquilo que eu te falei. Como eu não sei o histórico, e ainda tem mais,
mesmo que eu queira me colocar no seu lugar, mesmo que eu compreenda seu histórico, como você acabou de dizer, pode ser que eu não consiga ter, em relação aos impulsos que você teve, o mesmo comportamento. No entanto, eu sei que, olhando para você e sabendo que é tristeza, eu posso identificar a tristeza. Então, eu penso que a empatia, ela tem esse ponto a mais, de que eu possa identificar o que o outro está sentindo. E, de fato, para que eu consiga fazer isso, existem alguns valores que eu preciso praticar, e um deles é o que você acabou de dizer. Eu preciso, de fato, respeitar o outro como ele é. Eu preciso buscar compreender, e é interessante esse ponto da compreensão, porque eu posso compreender o que você me diz sem concordar. Eu não preciso concordar contigo para compreender o que você diz. E aí eu uso sempre a visão da política que está acontecendo hoje no nosso país, não só aqui na cidade de Itajaí, mas no país e no mundo, né? No mundo todo. Uma certa dificuldade das pessoas de conseguirem dialogar sobre política, terem visões distintas e divergentes e desenvolver o respeito, a compreensão. Eu não preciso concordar com tudo que você pensa politicamente, mas eu posso respeitar e eu posso compreender. É um exercício, e aí a comunicação não violenta vai me dando ferramentas para que eu exercite isso. E é um exercício que eu preciso praticar constantemente. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Essa coisa de que política, religião e futebol a gente não discute. Porque a gente tem que aprender a respeitar o outro, né? Se eu sou Flamengo e tu é Vasco, beleza, foi uma opção tua, eu tenho que respeitar. Eu posso, né, querer que tu fosse Flamengo também, mas eu tenho que respeitar que essa foi a tua opção, é isso que tu gosta e pronto. Mas parece que as pessoas têm uma certa dificuldade, né? Parece que as pessoas querem que, assim, tem que pensar igual a mim, tem que gostar das mesmas coisas que eu, né? Parece que o eu fala muito mais forte, né? Esse ponto que você fala, que você comenta que dá impressão é porque é aquilo que eu estava falando há pouco sobre o julgamento, né? Que aparece, ele falou, peixes nadam e o ser humano julga. O nosso contexto, e aqui não vai uma crítica, a nossa educação, eu estou com 52 anos, a minha geração foi educada assim, e a geração anterior à minha foi educada assim. E quando a gente para pensar nessa forma de educar, de que eu preciso enxergar algo como certo e errado, pode nos levar a esse lugar de que quando eu converso com alguém, o que eu quero é dizer que você está errado e não ouvir o que você tem para me dizer. Mesmo. O que eu quero é te convencer de que a minha opinião é certa e não simplesmente observar o que você está me dizendo, e se eu não concordar, eu pelo menos respeitar o que você está me dizendo. Então, eu acredito que faz parte de uma estrutura que nós viemos praticando e, mais uma vez digo, existiu espaço para isso e que hoje nós precisamos de alguma forma mudar. E é interessante porque hoje eu vejo que a comunicação não violenta, por exemplo, nas escolas, não só para a comunicação do professor com os alunos, mas para a comunicação do professor com o dirigente escolar e entre os professores, é o que eu digo de humanizar a escola, é algo essencial. Se o grupo acadêmico, seja na escola ou na universidade, descobre esse recurso da comunicação não violenta, eu acredito que aí, automaticamente, daqui a algumas gerações, as outras profissões todas estejam num outro patamar, nesse sentido de respeito. Porque se eu pratico a comunicação não violenta, por exemplo, dentro de uma escola, eu estou educando todo aquele núcleo escolar para que daqui para frente a gente possa respeitar o outro, compreender. O ideal, na verdade, seria, né? Na verdade, o ideal seria começar em casa. Uhum. Mas como hoje as crianças passam mais tempo na escola do que em casa com os pais, eu acho que isso é importante, sabia? Passar isso, porque hoje a gente fala tanto, violência contra a mulher, né? A questão da discriminação racial, a questão da discriminação também da homossexualidade. Então, assim, e a gente fala isso, mas deveria ter uma forma de trabalhar, né, essa comunicação não violenta para que isso tudo não acontecesse mais, né? Para que a gente não ouvisse mais falar que o amiguinho tratou o outro mal por causa da cor da pele ou por causa da sexualidade dele, né? Ou não ouvisse mais os absurdos que a gente ouve aí de violência contra a mulher, que as pessoas realmente tivessem empatia, que as pessoas realmente soubessem respeitar o outro, né? Então, o correto seria que
tudo isso, né, que tu estás me passando hoje, fosse uma matéria, na verdade, uma disciplina escolar, né? Porque isso é um trabalho, né, Alessandro? Assim, não se resolve do dia para a noite, não consegue mudar uma mentalidade, uma cultura do dia para a noite. É uma coisa que leva um certo tempo. Então, assim, seria muito bom se a gente conseguisse incluir isso nas escolas e fosse feito esse trabalho com as crianças, né? Para que no futuro, quem sabe, a gente não ouça mais falar as coisas que a gente ouve hoje, né? E me diz uma coisa, isso de fato é a base da comunicação não violenta, né? E faz parte das oficinas de workshops? Sim. Na tua fala, você abriu aí um espaço até para um gancho que eu gostaria de fazer. Quando você disse que tudo isso o ideal era que surgisse em casa, né? Que as pessoas em casa tivessem essa visão, eu entendo que sim, que de fato é em casa, e por isso as oficinas, elas estão abertas ao público em geral. Quando eu cito a escola, eu entendo que é um ambiente onde a gente pode mudar um contexto de gerações se isso for praticado na escola. E eu vi um estudo, se não me engano, anteontem, falando uma entrevista com crianças, perguntando sobre aparência. E crianças pequenininhas. O que você gostaria de mudar no seu corpo? Era a pergunta que era feita para as crianças. E nenhuma delas sabia responder ao certo. Tinha uma que dizia assim, eu gostaria de ter um rabo de sereia. A outra dizia assim, sei, meu corpo tá ótimo. E assim, crianças de todas as etnias, de todas as formas, gordinhas, magrinhas. Então assim, a criança em si, ela não nasce com essa visão de julgamento que muitos adultos foram inseridos, porque a sociedade insere a criança nesse contexto. Então esse é o gancho. E aí voltando para as oficinas, o que eu ofereço nessas oficinas? Nós estamos com dois caminhos, Cris. Uma é a oficina de imersão presencial, onde a partir do momento que eu conheci a comunicação não violenta, que existe um processo, eu fui testando algumas ferramentas, na verdade eu tive acesso através de um trabalho voluntário, e eu fui adaptando isso, criando uma metodologia. Eu costumo dizer o seguinte, se eu quero falar inglês fluentemente, o que eu preciso fazer? Praticar, praticar, praticar. Então essa metodologia, ela tem como base esse princípio, e a oficina, ela traz uma imersão para que a pessoa conheça as ferramentas de prática e possa, a partir dessa visão da prática, desenvolver o que eu chamo de fluência na comunicação não violenta e, consequentemente, a empatia e relações mais empáticas. Essa é a ideia da oficina. É uma imersão que acontece de 4 a 4 horas e meia, e além disso, em breve eu vou estar lançando aí uma mentoria que vai ser aberta ao público em geral, com o mesmo foco, sendo que aí a mentoria já vai ser uma imersão maior, não vai ser 4 horas, vai ser um acompanhamento, eu estou pensando se vão ser 6 meses ou um ano, onde nós vamos criar um ambiente o mais favorável possível, porque tem esse detalhe, para poder eu praticar a comunicação não violenta, eu vou te dizer que eu tenho um bloqueio para falar inglês. Mas por que eu tenho um bloqueio para falar inglês? Porque eu me julgo. Porque como eu acho que eu tenho facilidade de falar português, quando eu falo inglês eu fico me julgando, dizendo que estou falando um bocado de coisa errada. E aí, para eu conseguir falar inglês bem, eu consigo, por exemplo, com a minha filha em casa, porque eu me sinto num ambiente seguro para falar, porque eu sei que ela não vai me julgar que é a minha filha. E aí a mesma coisa é a comunicação não violenta. Qual é a ideia da imersão e qual é a ideia da mentoria? A gente criar um ambiente que seja favorável, onde as pessoas que estão naquele ambiente vão estar genuinamente dispostas a trabalhar um ambiente onde todos possam praticar a comunicação não violenta para, a partir dali, daquele grupo, conseguir fazer isso fora nas suas vidas. Essa mentoria tu vai fazer agora em dezembro? Então, a imersão estava programada para dezembro, mas eu adiei, tá? Vai ser em janeiro, porque eu preciso de um espaço maior para poder receber as pessoas. Então, a imersão que é presencial vai ser em janeiro, vai ser dia 13 de janeiro. E também no final de janeiro eu vou lançar a mentoria. Tá, então tu ainda não sabe o lugar, porque ia ser lá... Isso, exatamente, eu mudei. Talvez seja no mesmo lugar, tá, Cris? Na verdade, eu estou tendo uma assessoria, estou fazendo, inclusive, uma mentoria para montar esse trabalho, e aí eu fui orientado de que ficaria muito em cima para agora, para dezembro, porque da última vez que a gente conversou, eu tinha dito a você que ia ser em dezembro. Isso. E daí eu estou adiando para janeiro. A programação, a data eu já tenho, vai ser dia 13 de janeiro. A imersão. A imersão, vai ser, dia 13 de janeiro é um sábado, e a ideia é eu vou abrir as inscrições e as pessoas que estiverem interessadas podem entrar no meu site, que ele está associado ao nome do processo, que é conversahumanizada.com.
Lá no conversahumanizada.com vai estar lá a minha apresentação, vai estar falando sobre o método e tem um link para fazer a inscrição para a imersão. E aí, em seguida, vamos abrir a mentoria. A mentoria vai ser um passo seguinte e eu acredito que as pessoas que venham para a imersão possam ter interesse na mentoria, que aí vai ser um acompanhamento meu constante com essas pessoas para a gente treinar a comunicação não violenta e criar essa fluência. Alessandro, queria te agradecer, né, toda a orientação, queria te agradecer a tua presença aqui. Eu realmente entendo que o que o Alessandro, tanto a imersão quanto a mentoria, é muito importante. Na verdade, isso deveria ir além, né? A gente falou aqui que praticar faz com que a gente aprenda, né? Uhum. Isso em qualquer área, né? Uhum. Quando a gente vai, por exemplo, tirar a carteira de motorista, e não é diferente, né? O que o Alessandro colocou hoje aqui. Quando a gente começa a praticar o respeito, a empatia, quando a gente começa a praticar, quando a gente olhar para o outro e entender, né, o momento do outro, saber respeitar o momento do outro. E isso seria muito legal se a gente pudesse levar isso para as escolas, né? Então, quem sabe, né, o executivo não leve essa situação para trabalhar nas escolas, que fosse uma disciplina ou, de repente, alguma coisa que pudesse ser trabalhado uma vez por semana, né? Eu acho que o Alessandro pode dizer isso melhor do que eu, para a gente poder ter adultos, né? Eu não sei se a palavra seria melhores, né? Mas talvez pessoas mais conscientes, né? Que a gente não tenha esse clima de ódio todo que a gente está vivendo, e que a gente não ouça mais, né, toda essa questão de violência contra a mulher, né? É o que a gente espera, né, do futuro, pelo menos é o que eu espero para os meus filhos, para os meus netos. Então, se a gente pudesse ter, né, mais Alessandros para poder fazer esse trabalho, seria maravilhoso. Já que a gente tem tu, né, quem sabe a gente não aproveita um pouquinho, né, da sabedoria do Alessandro para as nossas crianças. Eu queria te agradecer, obrigada, Alessandro, obrigada mesmo pelo teu trabalho, né, por tudo que tu tem feito, né? Eu sei que tu foi também voluntário no CVV, gente, o Alessandro foi voluntário no CVV, e assim, ó, é alguém que sabe o que é se doar para o outro, que sabe o que é ouvir, tirar um tempo para ouvir o outro, né? Então, é uma pessoa especial, uma pessoa diferenciada. Eu queria muito, muito te agradecer de coração. Eu te agradeço demais a oportunidade. Eu acredito que é um processo no sentido de que eu primeiro preciso ter vontade, segundo eu preciso dar o primeiro passo e terceiro eu preciso praticar para poder desenvolver. Então, assim, a gratidão é recíproca da oportunidade que você está me dando, do respeito que você tem pelo meu trabalho, da compreensão que você disponibiliza para mim e é recíproco também de mim para você. Gratidão a você e a toda a sua equipe pela oportunidade e eu espero que as pessoas que sintam alguma conexão com o que a gente acabou de conversar, se deem essa oportunidade. Eu penso que é um presente para um ano que está chegando, você entrar num curso de imersão como esse. Então, assim, eu entendo que se você der essa oportunidade para você mesmo, 2024 vai ser um ano diferente. Se Deus quiser. Gente, a gente vai ter que encerrar. Até sexta-feira que vem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau.